Prisão de Lulinha? Mas do que se trata? É delírio. É delírio. Afinal de contas, o que diz a lei? Lá vai o Reinaldo, que é petista, falar que não tem razão para prender o Lulinha. Não, não é. Primeiro que eu não sou, mas também, se você quiser achar, tem gente até que me acha feio, Lucas, imagina. Né? Quer dizer, as opiniões das pessoas são assim, né? Absurdas. Às vezes, não é? Acho que quiser. Agora, eu vou falar de lei. Serve? Como sempre. Né? E de questões que são de natureza política. Você quer entender a questão legal? Fica aqui. Não, eu quero torcer, quero falar, vai, prende, arrebenta, arregaça, prende todo mundo, prende o Lulinha, prende o Toffoli, prende o Alexandre, prende o Lula, prende... Ei, solta todos os golpistas. Bom, aí é com você. Eu vou demonstrar aqui que não existe razão para prisão. Vamos lá, o que a gente tem? Polícia Federal avalia, Reinaldo, a possibilidade de pedir a prisão de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Segundo a colunista da Folha e também da Band News FM, Mônica Bergamo, a possível prisão contra o filho do presidente Lula divide a corporação. Há uma investigação que corre contra ele no Supremo Tribunal Federal em sigilo, portanto não é possível saber oficialmente se, junto ao pedido de quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático de Lulinha, autorizada pelo ministro André Mendonça, a gente lembra, a PF também solicita que ele seja preso. Segundo a colunista, delegados que têm trânsito no gabinete de Mendonça, que é o relator no STF do inquérito que apura fraudes no INSS, defendem sim essa ideia. No entanto, há uma vertente dentro da PF contrária à prisão. Agentes que integram esse grupo argumentam que a medida não pode ser um desejo do investigador, mas sim tem de ser baseada em elementos concretos, já que é uma medida extremada. Veja bem, isso está sendo informado, não é a PF, tá? Porque a PF fica parecendo que é instituição. Há delegados da PF. Quem sabe um delegado, já vou falar, que está com essa história. E aí nós vamos precisar falar aqui o que diz a lei. Você quer saber o que diz a lei? Você quer saber porque esse pedido de prisão é incabível? E eu noto, mas para o Bolsonaro você defendeu prisão o tempo todo. Mentira, mentira. Os vídeos estão aí. Quantas vezes se perguntava, Reinaldo, existe razão para a prisão preventiva de Bolsonaro? E eu disse, não. Eu só passei a defender a preventiva para Bolsonaro quando ele confessou que ele estava financiando o Eduardo nos Estados Unidos e o Eduardo estava lá para punir ministros do Supremo. Coação no curso da investigação, do processo. Aí sim. Se ele, réu, prestes a ser julgado, financia uma operação contra os ministros que vão julgá-lo, evidentemente ele está pedindo prisão preventiva. Só ali eu defendi. Antes, embora eu tivesse a certeza absoluta de que o Bolsonaro tinha tentado dar golpe, eu tinha certeza não, as provas eram arreganhadas. Falei, não. Por que não cabe a preventiva? Eu expliquei, então. E eu vou falar de prisão preventiva agora, daqui a pouco. Eu quero que você entenda o absurdo desse papo. O absurdo. Nós temos a fala do advogado Marco Aurélio Carvalho, que integra a defesa do... É o Marco Aurélio Carvalho que está falando, né? Junto com Guilherme Sigmori. Quem está falando é realmente o Marco Aurélio, né? Não é o Sigmori. Tá. Vamos para as aspas, vamos lá. Vamos para as aspas. Recebi com indignação e perplexidade a notícia. Eu acredito sinceramente que tudo não passe de fofoca. Não havia nem sequer justificativa para a PF fazer o pedido de quebra dos sigilos, já que o Fábio havia comunicado ao Supremo a disposição voluntária, espontânea
e efetiva de colaborar com as investigações. Além disso, confiamos na integridade e na forma serena e isenta com que o ministro André Mendonça vem conduzindo o inquérito. Temos certeza de que ele vai ser justo e imparcial. Não haveria motivo para justificar uma prisão ou coisa do gênero. Seria mais um excesso entre os já denunciados da PF. E seria. Você quer a lei ou você quer berreiro? Se você quiser a lei, eu vou te falar. Quem conduz a investigação sobre o INSS é o delegado Carlos Henrique Oliveira de Souza, titular da investigação. Se ele quisesse a prisão do Lulinha, ele não teria razão para ficar fazendo fofoca e pressão. Então, suponho que não seja ele. Ele simplesmente vai e se manifesta nos autos. Certo? Já pediram chegaram a pedir a quebra do sigilo, e foi dada a quebra do sigilo. Já achei um pouquinho excessivo. Porque sim, tem a conversa da Roberta Luxinger que sugere que o Lulinha tem alguma coisa com o Careca ou pode ter recebido dinheiro do Careca, mas não envolvendo os descontos. Mas vá lá, tem a ver com o Careca está sendo investigado, não sei o quê. Agora, prisão preventiva, o inciso 57 do artigo 5º, lá vem você com lei. Ah, bom, eu posso vir com o cotovelo, com o chute, com a porrada. O inciso 57 do artigo 5º da Constituição é claro: ninguém será condenado senão depois do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Só quando não tem mais recurso você prende. Calma, não se apresse. O artigo 283 do Código de Processo Penal diz a mesma coisa. E teve a sua constitucionalidade declarada. Aliás, quando a constitucionalidade foi declarada, o Lula saiu da cadeia. Que não tinha ainda o trânsito em julgado. Ah, quer dizer que só depois, quando não tem mais recurso. Não importa o que a pessoa faça. Não. Não. Importa sim. Artigo 312 do Código de Processo Penal. Antes da condenação, para prender alguém, há 5 razões. Serve uma delas apenas? 2, 3, todas? Então, a pessoa está aguardando. E no caso do Lulinha ainda não teve nem instrução do processo. A pessoa está aguardando o julgamento e tal. Digamos que ela passe a representar, ela passe a atentar contra a ordem pública. É preciso contê-la para preservar a ordem pública. 1. É preciso contê-la para preservar a ordem econômica. 2. Tradução. Quer dizer que ela pode estar cometendo crime agora, contemporâneo. Enquanto o juiz está tomando a decisão. Contra a ordem pública, contra a ordem econômica. No caso da prisão, no outro caso da prisão preventiva. Digamos que ela esteja ameaçando a instrução criminal. O que é isso? Está bulindo com testemunha, está eliminando prova, está fazendo pressão. Prisão. Risco de não cumprimento da lei penal. Traduzindo, o risco de fuga, de evadir-se e mesmo que condenada não ser punida. Eu nem sei se o Lulinha não voltou para o Brasil, mas se for chamado vai voltar. Que se saiba. Vejam aí, aliás, se ele estava na Espanha, não sei se está ainda. Vejam para mim, me informe. E o quinto motivo, Lucas Belotti, Arthur, a pessoa está com medidas cautelares, as do artigo 319, por exemplo, está com uma tornozeleira eletrônica, está com restrição para falar com determinadas pessoas,
e descumprir aquilo que a justiça determinou. Então aí dá prisão preventiva. Em qual caso o Lulinha se encaixaria? Resposta: em nenhum. De novo, para o Bolsonaro você defendeu. Não defendi, inclusive fui criticado por alguns que queriam Bolsonaro na cadeia. As pessoas viviam me perguntando: você acha que o Bolsonaro deve ser preso agora? Eu dizia: não. Depois de condenado. Porque eu defendo o inciso 57 do artigo 5º. Porque eu defendo o artigo 283 do Código de Processo Penal com constitucionalidade declarada, obviamente, pelo Supremo. Mas, Reinaldo, às vezes a pessoa pode representar algum risco, mas a prisão pode parecer excessiva, que se vá para o artigo 319 do Código de Processo Penal. As medidas diversas da prisão. Todo advogado, esse programa é muito visto por advogados, gente da justiça, sabe que eu estou falando a absoluta verdade. Não importa se você gosta do Lulinha, do Lula ou o que quer que seja. Agora, quem são os delegados que estão frequentando o gabinete do Mendonça? Eu não sei. Tem um delegado que trabalha no gabinete do Mendonça, que é o Tiago Marco Antônio Ferreira. Não estou dizendo que seja ele, mas ele trabalha no gabinete. Ele trabalha para o Mendonça. O Mendonça o requisitou. E ele foi diretor de inteligência da Secretaria de Operações Integradas da PF, quando Mendonça era ministro da Justiça. E assim como Mendonça, pertence, digamos, ideologicamente ao campo bolsonarista. Olha aqui, eu não vou deslegitimar decisões do André Mendonça, porque ele vem do campo bolsonarista. Ele já tomou decisões das quais eu discordo brutalmente. Por exemplo, quando coube ao pleno cuidar de algumas questões relativas à tentativa de golpe, ele não viu tentativa de golpe onde houve tentativa de golpe. Eu acho isso muito grave. Ele não viu. Mendonça votou, ele queria a manutenção das igrejas abertas durante a pandemia. Isso ainda antes de ser ministro? Antes. Então ele tem posições que não são as minhas. Agora já vi também tomar posições muito corretas. Também já vi. Então, eu não estou aqui com prevenção contra o ministro. Está sendo saudado como uma grande saída para o Supremo. Do ponto de vista institucional, certamente dá um bom embate, vamos ver. Agora, eu não creio que o Mendonça, na relatoria do processo, que envolve o filho do presidente, tomaria uma decisão dessa natureza sem o amparo legal. Não, ia ser aplaudido por um monte de gente. Por um monte de gente. Mas faz sentido isso? Ainda, preste atenção nisso aqui, porque foi o critério que eu usei com o Bolsonaro. Ainda que você tenha certeza, e ainda que se tivesse certeza de que o Lulinha cometeu crime, e mesmo que fosse ligado ao caso do INSS, dos descontos irregulares, o que não parece ser, havendo alguma vinculação, não parece, mas aí deixa para apuração, eu não vou me antecipar. Ainda que houvesse a certeza sobre isso, a prisão agora seria descabida. A menos que tivesse condições de interferir na investigação. Tem?
Tem condição de interferir na investigação? Os bolsonaristas dizem muito, mais um escândalo no governo Lula. O INSS é de amplo espectro e já existia durante o governo Bolsonaro, assim como o caso do banco, assim. Mas tudo veja, mensalão, petrolão, não sei o quê, no governo petista. Mas eles estão investigando, né? A Polícia Federal investiga efetivamente. Ô Pedro, acha aí pra mim o vídeo, vamos lembrar de novo, do Bolsonaro no dia 22 de abril de 2020, quando ele deixou claro que ele ia controlar a Polícia Federal e todo o sistema de segurança. 2 dias depois, Sérgio Moro, que pornograficamente havia se tornado seu ministro da Justiça, depois do papel que teve na Lava Jato, pediu demissão. Porque àquela altura, o Bolsonaro já tinha se desentendido com ele e achava que ele estava tentando manipular a Polícia Federal contra o próprio governo. E Bolsonaro estava com a suspeita de que o Moro estava cuidando da própria candidatura à presidência. E estava. É bom ficar claro, mal tinha começado o governo. Mal tinha começado o governo. E ali sim, o Bolsonaro, ele falou não, ele queria controlar a polícia. E ainda usou um verbo, aquele verbo assim, não vou esperar que vão meus filhos para que tomem uma providência. E trocou o comando. Não só da Polícia Federal, trocou o comando do Ministério da Justiça. No caso do Lula, está tendo algum obstáculo à atuação da Polícia Federal? Nenhum. Então, vamos devagar. Não, mas eu quero, porque eu acho que tem que ser assim. Não, você pode querer, mas não pode. Não acho que seja o delegado Tiago Marco Antônio Ferreira, ou é o Tiago Marco Antônio Ferreira. Consta que ele pensa o que Mendonça pensa, que ele fala o que Mendonça quer. Aliás, tem um vídeo do Lula, numa entrevista concedida ao UOL, no dia 5 de fevereiro, que ele fala sobre o filho dele. Coloca o vídeo aí. Quando saiu o nome do meu filho, eu chamei meu filho aqui. E eu falo isso com todo mundo. Olhei no olho do meu filho e falei, olha, só você sabe a verdade. Só você sabe a verdade. Se você tiver alguma coisa, você vai pagar o preço de ter alguma coisa. Se você não tiver, se defenda. Porque é assim que eu trato as coisas, com muita seriedade. É isso. E tem o Bolsonaro, do dia 20 de abril de 2020. 2 dias antes do Sérgio Moro ser chutado do Ministério da Justiça. Falando que ia controlar o sistema de segurança e, na verdade, ele estava se referindo à PF. E controlou, né? Tanto é que agora está na cadeia junto com Anderson Torres e com Claudio Silvinei Vasquez, que era da PRF. Coloca aí, vai lá. E me desculpe, o serviço de informações nosso, todos, são uma vergonha. Uma vergonha. Que eu não sou informado. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. E trocou. Tudo. Se a Polícia Federal tivesse sob o controle do governo, no sentido de vai lá, faz o que eu quero, acho que não teria acontecido justamente o mensalão, não teria acontecido aquilo que chamaram petrolão. No meio veio a Lava Jato. E agora tem 2 investigações. Então aí. Agora, prisão preventiva? Desculpem.
eu quero ouvir uma defesa técnica disso. Alguém faz? Não quero gritaria política. Defesa técnica. Ah, e se ficar evidente que tem alguma coisa que a gente sabe, bom, então qual coisa?